Boa noite a todas. Que a paz de Jesus esteja conosco e que a partir desse momento os nossos espíritos estejam bem ligados ao alto, aos nossos anjos de guarda. Porque no momento que a gente precisar de tomar uma decisão, que essa lembrança da noite de hoje, que o ensino da noite de hoje venha bem forte no nosso ouvido. Combinado? Olha que essas palavras são fortes, hein? Antes de começar, eu quero contar uma coisinha para vocês. Sempre que a gente vai fazer uma palestra, a gente escolhe o tema antes, se prepara, acha bonito aquilo, lê o texto, pensa como vai falar, o que vai falar, que exemplo que vai dar. Mas hoje, Jesus me aprontou uma que vocês não vão acreditar. Hoje, enquanto eu relia o texto da palestra, eu tive o seguinte pensamento: meu Deus, se você quisesse me dar um tapa hoje na minha cara, pelo que eu aprontei durante o dia, seria me dar essa palestra para fazer. Tudo que eu fiz e aprontei hoje, pensei palavrão, falei mal, me estressei, tive pensamentos horrorosos, tive crises. E agora à noite, uma palestra linda para falar. Me ocorreu o seguinte: Jesus amado, se essa ferramenta aqui é necessária para dar uma palestra dessa, nós somos mal arranjados. E depois eu pensei, é claro, não há nada melhor que a vivência na prática. Não há nada melhor do que quem já passou pelo fato para contar o fato. Então, hoje nós teremos uma palestra teórica e uma prática. Estão preparadas? Por isso que eu convidei os nossos anjos de guarda a trazer aos nossos ouvidos na hora da decisão. E agora vocês vão entender por quê. O tema da palestra é linguagem e é o capítulo 43 desse livrinho adorável. Esse livro, Fonte Viva, foi escrito pelo Chico, inspirado pelo Emmanuel. E o Emmanuel pegou frases de pessoas que já evoluíram bastante, de pessoas que já antes de nós passaram pelos processos que nós estamos passando agora. E essas frases caem como uma luva para a vida da gente. São cento e poucas lições aqui, cento e poucas lições para você saber o que fazer e o que não fazer aqui na Terra. E essa aqui diz o seguinte: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer sobre nós. Quem escreveu essa frase foi Paulo. Paulo era Saulo. E eu adoro lembrar essa historinha. O homem era ruim. O homem fazia tudo o que havia de errado nessa terra, ele fazia. Mas quando ele entendeu o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito, ele se prontificou e fez rápido. Foi a mudança mais rápida da história. Ele era Saulo, perseguidor dos cristãos. E não era só perseguidorzinho, era implacável, era o pior. E ele decidiu, depois que conheceu o que era o amor, conheceu as palavras de Cristo, entendeu na vida dele como era ruim ser ruim, ele mudou. E mudou tanto que resolveu ensinar para os outros como é que fazia. E essa cartinha aqui ele escreveu, falando para um povo, dizendo: cuidado com a língua, cuidado com o que sai da boca. Tenha a palavra sã. A palavra sã é aquela que não está doente. A palavra que está doente é a irritada, é a cínica. As palavrinhas que a gente usa, o jeitinho que a gente fala. Às vezes o coração tão cheio de fel e a gente falando coisinhas. O que Paulo disse naquele dia para aquele povo é: tenha a palavra sã, para que o teu adversário fique com vergonha, mesmo que você esteja irritado, que você tenha um fio, uma noção do que é certo e do que é errado, e que você consiga fazer o que é certo. Isso que o Paulo falou e deixou escrito. Agora vamos ver a explicação do Emmanuel. Emmanuel é uma gentileza, ele coloca as coisas explicadinhas tão boas para nós que fica fácil de entender, quer ver? Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda
mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, qual é o dia que a gente não tem problema? Qual é o dia? Pode estar tranquilo, feliz, de repente, um problema. Nem que seja lembrando de um problema de ontem. Então ele diz, ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva. Mesmo que o coração esteja azedo, magoado, triste, irritado, seja lá o que acontece com você, não é aconselhável que saia de você esse azedume. É melhor que não saia a palavra desequilibrada para os outros. Porque cada qual tem o seu enigma. Quem de nós não passa por problema? Se não está passando hoje, passou ontem. Se não está passando ontem, nem hoje, vai passar amanhã. Todo mundo tem sua carga, ninguém veio aqui para a colônia de férias. Então a sugestão dele, que não saia da tua boca o fel, porque todos os outros têm problemas também. Todos os outros têm desequilíbrios também. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade, a sua dor. Não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga das nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja. Quantas vezes a pessoa está até bem e te ouve falar e você fala e se queixa, a pessoa até desiste. Hoje mesmo lá na farmácia, eu trabalho numa farmácia, aconteceu de uma moça reclamando dos seus filhos, mas reclamou tanto que quando ela saiu, as duas meninas que tinham atendido ela disseram, acho que eu não quero filho não. Assim, quantas vezes pelo nosso queixar, pelo nosso falar mal, a gente desencoraja alguém? Alguém que estava tão feliz para começar um projeto, pela nossa boca, pela nossa palavra doente, a pessoa se desencoraja. E é real. E quantas vezes nós já não fomos desencorajados pela boca ou palavreado de alguém? Pois bem, ele continua. O verbo da aspereza desgasta. Quantas vezes a gente sendo duro com alguém, a pessoa diz, cansei. Gastou a vontade que tinha de nos ouvir, de fazer daquele jeito, de se esforçar. Que pena que a gente desgasta. Quantas vezes a observação do maldizente confunde? Alguém chega, conta uma coisa bem boa, aí você diz, mas é porque você não sabe o resto. E aí você destila o veneno. Que coisa mais triste. Viram como a nossa boca pode estragar tanta coisa? Como a gente pode estragar os ambientes, as vontades das pessoas, os sonhos? Como a gente pode estragar coisas? Pela boca. Uma vez Jesus já tinha dito, ele tinha ido num casamento e as pessoas ficaram falando, olha lá, Jesus trouxe todos aqueles discípulos dele e quando foram comer nem lavaram as mãos. Olha, colocaram sujeira para dentro do organismo. Isso é imperdoável. E Jesus disse, eles não sabem que o que sai da boca é que causa mal e não o que entra por ela. E é exatamente assim. A gente fica o tempo inteiro pensando, fazem mal para mim, o obsessor, a vida é ruim para mim. Isso não te faz mal? O que faz mal é o que você joga para fora. Que pena que normalmente a gente está azedo. Que pena que normalmente o que sai da nossa boca não é são. Pela nossa manifestação mal conduzida, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Além de prejudicar os outros, a gente se prejudica. Aí nós observamos lá fulano de tal, que estava fazendo errado mesmo. Cometeu algum erro. Em vez de rezar por ele, orientá-lo se necessário, guardar para si, aprender a lição, o que a gente faz? Aponta o erro do outro. Quando não conta para a maioria, conta para um ou outro. Vou te contar, mas não disse que eu te contei, tá? Sabe, fulano de tal fez aquilo errado? É errado. Fica espalhando erros dos outros, criticando o erro do outro. Sabe o que acontece? Afasta a verdade de si mesmo.
Porque de tanto você falar do erro do outro, com esse tipo de desdém, com essa falta de caridade, com essa falta de amor, o que acontece com você? Você perde a tua chance. A chance do aprendizado era tua. E é você que perde a chance de aprender, de evoluir, de ficar melhor. Que coisa mais triste não saber a verdade. E Emmanuel coloca que quando você faz isso, a verdade se afasta de você. Você fica cada vez mais longe da verdade? É a mesma coisa que dizer, cada vez mais longe da felicidade. Quando a gente vai jogar um jogo, primeiro tem que saber como é que funciona aquele jogo. Qual é a regra do jogo? Qual é a verdade desse jogo? Para que ele serve? É para ganhar mais pecinhas ou é quem perde menos? É para conquistar mais coisas ou é... Sempre a gente tem que saber a regra, a verdade daquele jogo. E para que ele serve? Quem que ganha? Na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos saber as regras. A verdade é muito importante. Nós precisamos saber a verdade. E quanto mais perto da verdade nós estamos, mais perto da felicidade nós estamos. Por isso que Jesus já dizia, bem-aventurados os aflitos. Porque quem está aflito já está sofrendo, já está expurgando, já está melhorando. Se não se revoltou, está evoluindo. Deu para entender até aqui, gente? Faz um joinha para mim, para eu ver se vocês estão entendendo. E não estão dormindo. Ah, muito bem. Continuemos. Percebe como a nossa boca faz a gente se perder? Percebe? Aí a gente quer comer tão direitinho, quer fazer tudo tão certinho, mas ó, fala demais. A gente se perde mesmo é pela fala. Olha bem, pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, olha que bonitinho que ele fala. Expressão verbalista menos enobrecida. Quer dizer mesmo, o jeito grosseiro que a gente fala com as pessoas. Aquele jeito chulo, aquelas respostas secas, aquela coisa ruim que a gente fala. E a gente diz, escapou. Pronto, falei, escapou, mas você infestou o ambiente com a tua palavra azeda, com a tua expressão verbalista menos enobrecida. Repelimos a bênção de amor que nos encheria de contentamento de viver. Quantos de nós precisa antidepressivo? Quantos de nós precisa uma injeçãozinha de moral todo dia? Quantos de nós precisa de likes nas nossas fotos ou comentários para se sentir bem? Essa injeção de ânimo, esse contentamento de viver. Achei bem bonitinho isso aqui, contentamento de viver. Essa alegria que a gente fica buscando o tempo inteiro. E o que Emmanuel nos coloca aqui? Se nós fôssemos mais educados, polidos, se nós fôssemos mais gentis com as pessoas, esse contentamento de viver viria para nós. Mas o que a gente faz? Não, eu gosto das coisas bem esclarecidas, eu quero preto no branco, essa vontade de fazer o certo, de exigir o certo dos outros, dizer, não senhora, vai cumprir sim, essas ruindades entre aspas que nós temos, vai se fazer cumprir a regra, é que nos azedam. É justo o contrário do que nós procuramos. É justo o contrário do que nós estamos querendo. Quem é que não quer ficar feliz? Quem é que não quer ter um dia doce e alegre? Quem é que não quer chegar no fim do dia e estar bem? Normalmente, como é que a gente chega no fim do dia? Cansada, cheio de dor no pescoço, dói até a face, as pernas. A gente fica um bagacinho no fim do dia, porque se desgastou demais, falou demais. Deixou muito azedume por aí. Isso cansa, desgasta a própria pessoa. Emmanuel está coberto de razão. Se nós fôssemos mesmo gentis e amorosos, a nossa vida estaria carregadinha de alegria de viver. Olha a sugestão dele. Tenhamos a preciosa coragem de eliminar por nós mesmos, antes de ser obrigada. Antes de a desgraça acontecer na nossa vida, que nós tenhamos essa coragem de eliminar de nós os raios dos nossos sentimentos. E o que são os raios dos nossos sentimentos? Será que a gente pensa que o que está sentindo fica só aqui? Mas eu não falei nada. Será que tu pensa que fica só aqui mesmo em você, o que você está sentindo? Não. O que você sente, espraia,
O que você sente vai além do teu corpo físico. Ele irradia. Tanto é que quando você está bem feliz, as pessoas dizem, nossa, e um passarinho verde, que felicidade é essa? Porque o que você sente, dá para sentir, dá para ver de longe. Então, o que Emmanuel nos coloca? Tenha coragem de mudar você mesmo, antes de precisar uma correção, antes de ter que acontecer alguma coisa para que você mude. Quanta gente dizia assim, ai, que vida chata que eu tenho, não acontece nada na minha vida, aí quebra uma perna. Ai, agora sim que tá ruim, né? Antes estava até bom, agora que tá ruim, não posso nem caminhar, agora eu preciso da ajuda dos outros. Pois é, precisou de algo pior para entender que a vida estava boa? É bem drástica essa maneira de falar, mas é normalmente o que nos acontece. A gente precisa de uma coisa pior, precisa de acontecer um chacoalhão na nossa vida para a gente entender que a vida já estava boa. O que Emmanuel coloca é tenha coragem de enxergar os teus sentimentos mesmo. Não use paninhos quentes, ah não, mas não é bem assim, não. Se enxergue de verdade. O que você anda espalhando por aí? É amor? É alegria? São palavras carinhosas e gentis? Você está ajudando os outros? Está orientando o caminho deles? Ou está só apontando o erro? Aqueles que estão errando, é por ignorância que erram. Você vem aqui, você assiste palestra, você lê as obras, vê filme. O que você aprendeu não dá ainda para usar na tua vida? O que você já aprendeu desde quando você começou a vir aqui? Dá para usar no dia a dia? Porque se não der, não adianta para nada. O conhecimento que você deixa guardado e não usa, não serve. O conhecimento serve quando você utiliza na tua vida normal. Quando você utiliza na hora da decisão. Então, que na hora da decisão, você tenha coragem de olhar para si mesmo e enxergar movido a quê que você está com vontade de fazer aquilo. Qual o sentimento que te move naquele momento que você quer falar? Que você tenha coragem de, nessa hora, calar, se enxergar, entender, mudar o rumo dessa história. Tudo que eu não consegui fazer hoje. Mas fica de lição. É claro que sempre a lição primeira é para o palestrante. E realmente, isso aqui eu vou escrever no meu espelho. A gente precisa desses momentos de se enxergar. Será mesmo que eu tenho razão de tudo? Será mesmo que eu não estou sendo movida pelo orgulho? Um orgulho lá nas alturas faz tomar decisões erradas. Um orgulho para cima da sua altura quer dizer que está te fazendo errar muito. Aí você pensa, eu estou sofrendo, a vida está me trazendo coisas ruins, eu estou aflita. Se você for olhar mesmo, as coisas que estão te fazendo sofrer são as coisas que estão atingindo o teu orgulho. Nem é a você que estão atingindo, é o orgulho. Que coisa triste, como a gente é egoísta, vaidoso, orgulhoso. Não é assim. Se a gente começa a fazer as perguntas igual criancinha de 3 anos, os pequenininhos de 3 anos começam a dizer assim, por quê? Por quê? Por quê? E depois de um porquê tem outro, porquê tem outro. Se você vai ver, fiquei irritada hoje. Por quê? Não, porque fulano me falou isso e aquilo. E por que ele falou? Por causa daquilo, aquilo outro. E por quê? E você vai indo, vai chegar um momento que você vai dizer, nossa senhora, eu mesmo estava errado. E se eu estivesse no lugar da pessoa, eu faria melhor? Mas a gente nem para pensar, né? A gente já fica irritado em 10 segundos. E aí a cabeça irritada vai levando a outros pensamentos e outros, quando você vê, botou os pés pelas mãos. Enfim, isso foi o que eu fiz hoje. A partir de hoje à noite, eu pretendo entender um pouquinho mais disso aqui. E peço para o meu anjo que ele me faça lembrar, porque eu sou daquelas rápidas, sabe? Respostinha rápida. Pois bem, se você é assim também, peça para ele te ajudar. Porque essa resposta rápida, essa decisão que você toma assim, no fervo, normalmente sai errada. Depois você se arrepende e fica ruim para voltar atrás. Que você tenha coragem, que o Emmanuel está falando, de arrumar teus sentimentos antes. Que você tenha coragem de filtrar o que você anda falando. Que você tenha coragem de mudar o que você está sentindo. E que você saiba o caminho de fazer isso. Porque muitas
muitas vezes, a gente tem a boa vontade, mas não sabe fazer. Mas como? Mas como? É igual quando alguém diz assim, relaxa. Mas como que eu vou relaxar? Tá, pensa em coisa boa, mas eu não estou conseguindo. Então que você saiba o caminho, que teu anjo ajude a inspirar você, para nesse caminho você relaxar. Pensa melhor, pelo menos uma segunda vez, que você tenha essa condição de se enxergar. Pois bem, Emmanuel coloca assim, ó, a palavra é o canal do eu. Ah, pronto, falei? É o que está dentro. Ah, deixei escapar. É o que está dentro. Ah, brincadeirinha. Brincadeirinha não existe. Brincadeirinha é porque a pessoa se arrependeu já de ter falado. Mas era o que estava dentro. Era movido aquele sentimento que ela falou. Não existe brincadeirinha. Então cuide do que você vai falar. Por causa de uma palavra atravessada, de uma frase mal colocada, numa hora tua infeliz, você pode estragar a vida de alguém. Você pode estragar um momento especial na vida de alguém. Cada vez que arrojamos para fora de nós um vocabulário que nos é próprio, porque a gente fala do nosso jeito, né? Cada um tem um jeito peculiar de falar. Emitimos forças que são capazes de destruir ou de construir. Que bom se a gente pudesse construir na vida das pessoas, que bom! Que bom se as pessoas olhassem para nós e dissessem assim, nossa, que bom que você chegou! Ou agora sim, como foi gostoso conversar contigo, que bom aquela orientação que você me deu aquele dia que eu estava tão perdido, que bom, tomara que a gente seja esses pontos de luz aonde nós estivermos, no trabalho, em casa, na vizinhança, tomara que as pessoas possam buscar em nós a palavra boa, a palavra sã, tomara que nós sejamos assim mesmo, esses que quando fala, constroem o bem, constroem um caminho, constrói um espaço de luz para aquele que estava parado caminhar. Dá para a gente entender assim? É a mesma ferramenta que pode destruir ou construir. E ela está ativa e ela é nossa. Pense bem na hora de você decidir as coisas, se você está construindo ou destruindo. Pois bem, linguagem, a nosso entender, colocou Emmanuel, se constitui de três elementos essenciais. Da expressão, que são as palavras que você está usando, da maneira que você está falando e pela voz. Às vezes você está usando palavras tão doces, mas o que está te movendo é tão ruim que você não consegue disfarçar na voz. Dá para ver o teu cinismo, dá para sentir como você está sendo cínica, arrogante, orgulhosa, vaidosa. Então cuide de quando você vai falar. Pois bem, se não aclararmos a frase, se a gente não deixa claro para quem está ouvindo a frase, se não apurarmos o modo, cuide do jeito que você vai falar. Se não educarmos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria. Percebe? Como a linguagem é uma ferramenta afiada, como uma faca. A faca é uma ferramenta muito útil. Quem é que cozinha sem faca, gente? Como é que ia fazer? Cortar de tesourinha? Mas assim como ela é útil e maravilhosa, você precisa ter habilidade com ela. Senão você se fere os outros e ela pode virar um instrumento de tortura, de amargura, de terror. O mesmo instrumento. E esse instrumento afiado nós temos aqui, ó, na nossa linguagem. Tomara que ele sirva para construir. Por que será que muitos pedem a aprovação da mudez? Por que será que muitos pedem para vir mudos? Que eu não me perca mais pela fala. Quantas vidas será que já errou falando, agredindo, mentindo, ajudando o mal com a fala? Quantas vezes? E aqueles que são gagos? Para que quando eu tenha tentação de mentir, a gagueira me pegue e ninguém me leve a sério. Quantas vezes a pessoa pede
as provações da fala. Uma voz fininha demais, grossa demais, uma gagueira, um soluço fora de hora, a própria mudez, um tom inadequado, de tanto que já se perderam por essa ferramenta. Tomara que a nossa ferramenta seja utilizada pelo bem, para o bem. Pois bem, e aqui Emmanuel ainda coloca uma coisa que me chamou muita atenção: melhor oportunidade de melhoria. Nossa, é como fazer um plano de aperfeiçoamento, é como fazer aceleração na escola, é como pegar aula de reforço para ir mais rápido. Se você está mesmo querendo a tua melhoria íntima, a tua reforma moral, você quer mesmo melhorar, porque afinal de contas, a nossa doutrina inteira tem um objetivo só. Um objetivo só. Quando Kardec fez todas aquelas perguntas, porque ele era curioso, ele queria saber as coisas, ele queria tintim por tintim, ele não se contentava com uma respostinha boba, ele queria a resposta certa. Ele perguntou: então, se nós não temos rituais, se nós não temos nenhum trejeito especial, se nós não temos nada na nossa religião, como vai se reconhecer um espírita? Nós não temos símbolos, nós não temos nada. Como se vai reconhecer um verdadeiro espírita? E qual foi a resposta obtida em várias línguas? Vai ser reconhecido o verdadeiro espírita pelo aquele que investe os seus propósitos, os seus esforços na melhoria contínua, pelo esforço em que empreende para vencer as suas próprias más tendências. É assim que se reconhece um espírita. Quando alguém olha de fora para um espírita, ela diz: ah, tu deve ser espírita, né? Pelo esforço que você faz de se melhorar a cada dia. Esse é o objetivo da nossa doutrina inteira. Você faz 1000 coisas, mas o objetivo é esse, melhorar-se a cada dia. E aqui Emmanuel está colocando a melhor oportunidade de melhoria, é pela fala. Então que a tua fala seja ótima, que a tua boca abençoe, que você chegue nos locais e seja luz através da tua boca. E eu já li um texto uma vez que me deixou muito impressionada, curtinho, era do Chico, e ele disse: se da tua boca não tiver condição de sair nada bom, cale. E ele é tão gentil, né? Para ver como é importante. Se você não for falar nada de bom, se não tem nenhum argumento, nenhum comentário, se o que você vai falar não for bom, não vai contribuir, não vai ajudar ninguém, cale. Sério, né? Pois é. E por que a gente fala tanto? Pois bem, Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Como se a gente fosse numa consulta, né? Ah, eu quero melhorar, minha vida está muito ruim. O que eu faço, doutor Paulo de Tarso? Pois bem, eu tenho a receita adequada para você. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda demais, nem em demasia, nem áspera em demasia. Por quê? Branda demais. Muito docinho, muito calminho, no momento que precisava ser enérgico, não vai ter a confiança necessária dos outros. Não é para ser bonzinho sempre. O objetivo de toda essa fala é que da tua boca saia o bem. E muitas vezes o bem não é passar a mão na cabeça de quem está errando. O bem é não prolongar aquele erro, é não criticar o erro. O bem muitas vezes é orientar aquele que está errando. Dá pra gente entender assim? Não é só: ai, queridinho, eu sei que você está errando, se continuar tudo bem. Não é assim. Isso não é bem. O bem é que daqui de dentro não saia fel, que daqui de dentro não saia raiva, que você tenha condições de orientar sem ficar com raiva, sem ter violência no pensamento. Ui, que vontade de esmagar essa criatura. Quantas vezes a gente pensa umas coisas assim? Ui, credo, porque não morde a língua? Daqui a pouco quem morde a língua é você. Quanta coisa a gente pensa de ruim das pessoas e na hora de falar acaba escapando. O que o Emmanuel está dizendo aqui é: tenha você a linguagem sã. Quer dizer, se precisar de energia, seja enérgico, mas no momento que precisa. Sem sair o fel daqui, sem estar com raiva. Se não consegue, então cala.
Nós precisamos educar crianças, adolescentes, jovens, adultos. Todo mundo precisa ser educado. A gente precisa educar na hora que precisa, com o bem aqui dentro, com o objetivo de melhorar a vida da pessoa, com o objetivo de esclarecer. E não se colocar num degrau acima e dizer, você está errando, eu estou certa, porque é isso que a gente faz. A gente quer que o outro reconheça o erro, a gente quer ganhar na discussão, quer ser a última palavra, a gente quer tanta coisa. O que Emmanuel está colocando é, se precisar ser enérgico, seja, mas não deixe escapar a raiva e a violência. Mas na hora que é para ser doce, seja doce. Nem áspero demais, nem brando demais. Que você saiba dosar essas palavras, que a tua linguagem seja sã. E quando precisar corrigir, você consiga. Mas não é gritando, falando palavrão, falando que não deve, desanimando as pessoas. Não é isso. Que você consiga dar orientação calmamente. Que você consiga passar aquilo que você precisa passar para a pessoa de uma maneira educada, tranquila. Por quê? Como foi que ele disse mesmo? Para que o teu adversário fique com vergonha, porque ele não tem nada a dizer contra você. Dá para entender isso? É bem difícil para nós, porque quando a gente vai para uma discussão, a gente quer dar de dedo, a gente quer ter razão, a gente deixa a violência sair, a gente ferve por dentro. É muito raro a gente conseguir conversar com uma pessoa quando a gente está com raiva, conseguir conversar com uma pessoa no mesmo tom, sem agredir, sem falar o palavrão, sem falar, ai, falei, estava com a cabeça quente, falei. É muito raro a gente conseguir expressar para a pessoa o que nos fere, o que nos magoa, o que seria melhor ela mudar, como a gente se sentiria se ela mudasse. Porque normalmente a gente se perde na briga mesmo, é no momento de discussão. Nesse momento, existe uma técnica que chama conversa corajosa, que é quando você não se altera. Apesar da briga estar fervendo, você não se altera. E você pensa o que você queria que o outro fizesse. E você expõe para ele. Olha, quando você faz isso, eu fico muito irritada, porque... E aí você tira de dentro de você aquilo que está te irritando. Aí o sentimento já abaixa. Quando você consegue explicar para a pessoa o que acontece contigo quando ela faz aquilo, é muito mais fácil de ela entender. Mas em vez de dizer isso, o que a gente faz? Aponta o dedo para a pessoa e diz, você é egoísta, você é assim mesmo, porque nas 14 vezes que isso já aconteceu, é assim mesmo que você resolveu, e você não quer dar valor para isso. A gente já vai dizendo, a gente já vai julgando a pessoa e dando veredito para ela. Em vez de dizer para ela, olha, eu me sinto mal quando você atrasa, porque o meu tempo é curto, eu fico irritada, porque depois eu não vou ter tempo de fazer outra coisa. Estou dando um exemplo assim, né? Mas aí, em vez disso, a gente diz, você é egoísta mesmo, porque você tem mais tempo que eu. Para você pode ser, né, nesse horário, para mim não pode. A gente já ferve na discussão, não é assim? É assim? É, né? A gente fala demais. O objetivo disso tudo aqui que Emmanuel colocou, e dessa conversa corajosa, é que a gente centralize as coisas. Se centre primeiro. Pensa, o que está te ofendendo? Por que você está tão magoado? Volta naqueles porquês. Por quê? Por quê? Por que você ficou irritado? Ah, porque ele me fez esperar. Estou irritado por causa disso. Quando você vai ver lá, orgulho, né? Em vez de perguntar para a pessoa, por que você atrasou? Aconteceu alguma coisa? Não, mas já está ali, ó, estressadíssimo. Quando a gente volta nos porquês, parece que até alivia a tensão da gente. Façam esse exercício. Aliás, todos os exercícios propostos nesse livro são maravilhosos. Serve mesmo de manualzinho para a vida. Se eu pudesse indicar alguma coisa para alguém, eu indicaria esse livro. Manual para se viver melhor. E como a gente vive ruim, vive mal, por ignorância nossa mesmo. E aqui dentro tem tantas dicas preciosas como essa. Antes de falar, pense melhor. Se você está pensando muito e o pensamento é fixo, talvez você esteja até obsedado, o obsessor ali, ó, te dando ideia. E aí você acolhe a ideia que ele te deu como se fosse tua e ferve por dentro. Acalma teu coração, acalma. Não decida as coisas nesse fervo assim. Reza primeiro, pensa melhor. Antes de dar uma resposta, cala um pouquinho se você está nervoso. Se está magoado, se está ferido também. Se preciso for, escreva.
Porque depois você vai ler aquilo que você escreveu e vai filtrar para ver se era bom mesmo ou não. Acalma um pouco. E quem vai ficar melhor nessa história fazendo tudo isso? Você mesmo. Você mesmo não vai se desgastar tanto, não vai ficar tão cansado, não vai estragar as relações, não vai perturbar os ambientes, até o teu próprio ambiente, porque a gente mora no meio das nossas emanações. Tudo que a gente está jogando para o ambiente é exatamente o que nós estamos vivendo. Às vezes a gente vê uma pessoa tão estressada, brigando, gritando. Dá para olhar para ela e pensar, meu Deus, ela mora ali dentro, ó. É assim que ela está se sentindo. Nervosa, estressada, dá para olhar para ela e entender. Ela que está doente. Não entre nesse círculo dela. Dá para entender isso, gente? Tá? Mas é difícil, né? Quando a gente está ali vendo a pessoa gritando, a nossa tendência já é gritar também. E dizer, é igual no trânsito, né? Alguém dá uma buzinada, o outro já entende que é para si, já buzina também, já abre a janela, já gesticula, já estressa tanto, já desgasta tanto o dia por causa de uma buzinada, que talvez tenha sido até sem querer. Já aconteceu comigo um dia, eu troquei o carro e não sabia direito onde é que ficava a buzina, porque era num lugar bem estranho. E aí eu fui fazer uma volta no volante e eu mesma buzinei. E quando eu ouvi a buzina, que foi bastante agressiva, eu olhei para trás e disse, mas não é possível que alguém está buzinando para mim. Eu mesma que tinha buzinado no meu carro, sem querer. Aí eu descobri onde era a buzina e fiquei com vergonha de mim. Meu Deus do céu, olha, tudo que eu pensei, era um cruzamento, tudo que eu pensei para todos esses casos, porque eu fiquei olhando para ver quem é que tinha buzinado para mim. E era eu mesma. Quantas vezes a gente não faz assim, ó, solta raios e faíscas. E é você mesmo o causador de tudo. Se lembra disso na hora do fervo, na hora da mágoa, na hora da discussão. Nessas horas mesmo de a gente decidir entre o bem e o mal. Sabe? Quando tem o anjinho e o capetinho ali na hora de você decidir. Lembre bem, escolha o caminho do bem. Escolha o bem, porque quem fica bem é você. Quando a gente está estragado assim, quando a gente se azeda com alguém, o outro alguém foi embora, quem ficou azedado foi você. Tem uma historinha. Ela é bem bobinha, mas serve bem aqui para nós, quer ver? Uma cobra entrou numa marcenaria. Lá andando no meio das serragens, das ferramentas, ela passou por cima de um serrote que estava no chão. Quando ela passou por cima do serrote, ela se machucou na barriga, porque o serrote estava com um dos vãozinhos para cima, sabe que ele entortou um pouco? Estava com um vãozinho para cima e quando ela passou, aquele vão machucou ela. E ela disse, o quê? Você me machucou? Você sabe com quem você está falando? Eu sou a cobra. E ela se enrolou no serrote. E foi apertar o serrote, porque você vai sentir a minha força agora. Quando ela se apertou no serrote, fincou mais ainda nela. Não é? Você está gritando mais? Então você vai ver. Se enrolou mais um pouco no serrote. E assim ela foi se enrolando até morrer. Pense bem. Quando você estiver enfurecido assim, quando você estiver com mágoa assim, achando que o outro não tem razão, pense primeiro. Quem vai se machucar é você. O primeiro a se machucar, a se ferir, a ficar preso nessa história é você. Igualzinho a cobra. Pense bem, o serrote estava lá largado no chão, ele não tinha culpa. Muitas vezes a gente se enfurece com as situações e com as pessoas que estão trazendo para nós a nossa aprovação, a causa da nossa melhoria, estão trazendo para nós a oportunidade de crescimento. E aí o que a gente faz? Você pensa que está falando com quem? Perde a oportunidade e se machuca. Dá para entender assim? Pois bem, então o que eu desejo para nós nessa noite e para essa semana inteira é que a gente consiga pensar nesse assunto. Que nós possamos ser pontos de luz mesmo. Que nós façamos por nós e por os outros o bem. Que da nossa boca saia o bem. Que o nosso pensamento seja bom. Que o nosso sentimento seja bom. Que nós tenhamos essa coragem que o Emmanuel colocou aqui para nós. Que nós tenhamos essa coragem de mudar e mudar para o bem. Tá certo? Então que a paz de Jesus continue conosco e que nós possamos mesmo divulgar essa boa nova que é linda, que é amorosa e que faz a gente melhorar. Que assim seja.